Acabou o Google I/O 2024 e tivemos muitas novidades nesse evento. Então a gente teve uma série de lançamentos muito importantes focados em inteligência artificial. Depois eu vou ter um segundo vídeo onde a gente vai focar na parte de web. Mas nesse vídeo em particular eu separei alguns itens aí para a gente abordar. Então o primeiro deles, com certeza, o projeto Astra. Então eu já soltei shorts aí mostrando esse projeto em particular. Depois a gente teve aí o anúncio do novo contexto do Gemini Pro 1.5 com 2 milhões de tokens. Então antes a gente tinha a possibilidade de subir um vídeo de 1 hora, agora a gente tem a possibilidade de subir um vídeo de 2 horas e analisar junto com a inteligência artificial. Depois disso, teve o anúncio do Gemini 1.5 Flash. É um formato mais leve do Gemini 1.5 e eu fiz alguns testes aí, eu vou comentar como foi minha experiência junto ao Gemini 1.5 Flash. Também teve o anúncio do Gemini Cache. Basicamente, o que é que você vai fazer? Você vai fazer um prompt em particular, por exemplo, você sobe um vídeo de 1 hora. Então você não quer sempre processar esse 1 milhão de tokens. E o que você vai fazer é, você vai deixar esses tokens em um cache e sempre que você quiser revisitar esses tokens, você acessa daquele cache particular que vai ter aí um custo menor do que acessar diretamente, né? Sempre tá reenviando esse prompt. Um ponto também, né, que passou aí bem rápido e eu não vi muita gente falando, foi a implementação do Gemini Nano no Chrome. Como é que ele funciona? A gente tem a estrutura do Gemini Pro 1.0, 1.5, que a gente tem uma interação com a inteligência artificial enviando o nosso prompt para o cloud, ele é processado e depois a gente tem uma resposta. Já o Gemini Nano, ele é criado para dispositivos meio offline, como também aplicativos que não necessitam enviar essas perguntas ou esses prompts para a nuvem. Além disso, a gente teve algumas novidades referentes à conta do Gemini Advanced, como também a nova interface de desenvolvimento do Google, a IDX. Então a gente vai ver agora o vídeo que foi exibido durante o Keynote. Então basicamente a pessoa está com esse agent, né? E ela vai andando no escritório em particular e ela vai analisando em tempo real algumas situações. Então, por exemplo, aqui ela pergunta, né, onde tem um objeto que emite som. E a inteligência artificial vai identificar durante aquele momento e vai apontar. See something that makes sound. I see a speaker, which makes sound. Então a inteligência artificial aqui fala, né? Eu vi um speaker, que é um item que emite som. E daí ela para e ela, com a câmera, ela faz um apontamento para uma parte específica desse speaker e pergunta para a inteligência artificial explicar o que é aquilo. Então esse projeto tem uma página que explica detalhadamente como é que isso funciona. Então uma das descrições que ele tem dentro da página então é deepmind.google, Technology, Gemini e o projeto Astra, e lá ele dá uma breve explicação. Primeiro ele vai criar um contexto onde ele vai armazenar todos esses vídeos, né, e vai fazer um backup desses vídeos, criar um contexto até porque um momento onde ela usa a câmera, depois ela pergunta, você viu o meu óculos? E a inteligência artificial, né, aponta aonde está o óculos, porque está tudo dentro desse contexto. E esse processamento ele acontece em duas fases. Primeiro tem o processamento da câmera e segundo tem o processamento da voz. De acordo com as demonstrações, comparando, né, o tempo de resposta das duas versões, o ChatGPT-o ele deu um formato muito mais natural, uma entonação menos robótica. Mas a gente deve considerar um ponto em particular aí, que é o Google ele tem acesso ao sistema operacional, que é o Android. Então ele consegue diretamente integrar a inteligência artificial com o sistema operacional do dispositivo. Então, a amplitude de ações que eles conseguem fazer é muito maior do que simplesmente ter uma aplicação que roda, né, isolado em um dispositivo. 2 milhões de tokens foi anunciado aí no Gemini 1.5 Pro, ainda não está disponível para todos os usuários, né? Eu fui lá no Google AI Studio ver se já estava disponível, ainda continua com 1 milhão de tokens. O Gemini 1.5 Flash, né, ele é um modelo mais leve comparado ao 1.5 Pro. Os testes que eu realizei, a resposta vem muito mais rápida, mas, por exemplo, eu subi um projeto no GitHub
e eu pedi para ele analisar o código. E as respostas do Gemini 1.5 Pro foram muito melhores do que a 1.5 Flash. Então isso vai depender bastante do que você quer. Você quer uma resposta rápida ou você quer uma resposta mais concisa? De acordo com essas e outras questões, você pode escolher um modelo mais específico. Mas pelo que eu vi também, o custo do 1.5 Flash é um pouco mais baixo do que o 1.5 Pro. Daí a gente teve anúncios relacionados ao Gemini Nano, falando que agora o Gemini Nano também é multimodal, ele pode analisar, né, vídeo e texto ao mesmo tempo. Possivelmente essa integração com o dispositivo e o que a gente viu com o projeto Astra pode ter aí alguma conversa entre o Gemini Nano, que roda no dispositivo, fazendo algum pré-processamento, e o projeto Alpha, né? Então a gente tendo aí uma paridade de uma parte do contexto é processado no dispositivo e parte do contexto é processado na nuvem, daí a gente tem esse tipo de resposta em tempo real. E já na continuação desse anúncio, né, do Gemini Nano, foi aí falado que na versão 1.6 do Chrome a gente vai ter o Gemini Nano dentro do Chrome. Então o que isso vai significar, né? Isso vai dar a possibilidade de muitas das interações que a gente tem, né, alguns dos recursos que a gente teve aí disponível com inteligência artificial dentro do Chrome, sendo processado somente no Chrome, localmente. Então a gente não tem esse problema de estar enviando nossos prompts ou o nosso conteúdo para um processador na cloud e tendo a resposta desses conteúdos. Tarefas curtas e rápidas, a gente consegue organizar tudo isso localmente. Então, né, recursos que a gente já viu aí, eu já compartilhei aqui no canal. Organização de tabs, como também criação de temas. E agora o mais recente também anunciado, que foi a integração do console do DevTools com o Gemini. O exemplo que foi apresentado no Google I.O. foi da seguinte forma, né? Você tinha um erro em particular no seu console, e quando você passava o mouse sobre o erro, aparecia um íconezinho, e lá naquele íconezinho, quando você clicava, você pedia para o Gemini dar uma descrição, daí esse conteúdo era enviado para o Gemini e depois voltava com uma explicação. Esse ponto em particular, eu fiquei muito feliz, né, de ver esse item em ação. No ano passado, eu tive a oportunidade de encontrar a Janine Banks, que foi a VP que apresentou o keynote dos desenvolvedores. E um dos itens, né, que eu comentei que eu gostaria de ver no Chrome era essa integração do Search Console com o Gemini. E aí ver essa integração em ação foi algo incrível. A gente já viu essa primeira integração com Maps, YouTube, né, de uma forma bem branda, e agora nos keynotes principais a gente viu coisas como, por exemplo, dentro do Workspace, o Gemini ajudar você a resumir e-mails, organizar e-mails, né? Então utilizar os agents para você deixar uma tarefa específica sendo executada, sem você precisar estar lá, né, sempre lembrando aquilo. Você cria um Gemini Agent e esse Gemini Agent vai ficar sempre olhando para aquela tarefa específica e possivelmente você vai receber notificações quando aquelas tarefas estarão. E com certeza você vai receber notificações quando aquelas tarefas estiverem prontas. Além disso, resumir reuniões no Google Meet também vai estar aí disponível em breve, como também a integração do Gemini com o álbum de fotos. Não é algo que eu coloquei nessas apresentações, mas o nível da busca, né, indo para outro nível, né? Com um exemplo que ele faz, ele pergunta, né, eu quero ver quando minha filha aprendeu a nadar. E o Gemini consegue fazer essa busca dentro do Google Fotos e exibir as fotos relacionadas, né, a este evento em particular. É algo que muitas vezes assim, chega a ser assustador, mas é o caminho que a gente está tomando referente a essa expansão da inteligência artificial. Então, seguindo o comportamento padrão, né, de muita gente aí que faz esse tipo de comentário, né, o Veo foi a resposta ao Sora, né, do OpenAI. Mas o Veo, ele ainda não está disponível, assim como o Sora, também acredito que o Sora não está disponível para o público, simplesmente para alguns parceiros em particular, mas essa é uma possibilidade de você gerar vídeos através de prompts. E esses vídeos vão ser aí de 40 a 60 segundos. Dentro do website do Veo, a gente tem alguns demos aqui. Então, são demos gerados por prompts em particular. Então, todo esse tipo de conteúdo aqui, todos esses vídeos são gerados por inteligência artificial.
Então a gente tem um exemplo aqui, né? Uma pessoa, né, descendo a montanha com uma bike de estrada e ele gera aquele vídeo em particular, como também a gente tem outros vídeos, um elefante feito de crochê andando numa savana. Então, né, a gente consegue ver aí um pouco, né, do que está por vir. Algumas coisas já estão disponíveis, outras coisas, né, aqui, por exemplo, eu entrei na lista de espera para ter acesso a essa ferramenta. Você também pode entrar na lista de espera se você tem interesse de trabalhar com essas ferramentas ou testar. E um dos últimos itens que eu gostaria de mostrar, o IDX ou o IDX, né, ele está disponível para 100% dos usuários. Está ainda em formato beta. Eu tentei utilizar, algumas coisas eu gostei muito, algumas coisas eu não gostei, então eu decidi dar um tempo a esperar a ferramenta ficar mais estável. Por exemplo, para mim, eu estava codando e a ferramenta ficava fazendo um auto-reload. Possivelmente tem alguma configuração, né, que está impactando nisto, mas é uma ferramenta onde eu consigo ter uma IDE que roda 100% na cloud. Então, por exemplo, eu consigo desenvolver para Android sem usar os recursos da minha máquina, simplesmente utilizando os recursos, né, de uma máquina na cloud. Então, se eu não tenho uma máquina muito boa, se eu estou de viagem e tenho simplesmente um Chrome OS ou algum, né, dispositivo que não tem uma capacidade de processamento para fazer uma tarefa específica, eu consigo utilizar a IDX para fazer essas tarefas. Então, basicamente, como é que ela vai funcionar? Né? Quando você acessa essa IDX, você vai escolher qual é o projeto que você vai trabalhar. Você pode escolher um template, um projeto Angular, Flutter, Next.js ou Express.js. Como também você consegue importar um repositório em particular. Né? Você consegue ver aí no final desse print, eu tenho já alguns projetos importados. E uma vez que eu rodo, basicamente é a carinha tradicional do VS Code. Né? Então a gente consegue aí ter esse ambiente de desenvolvimento. Outro ponto interessante também é o acesso ao Gemini. Não é o modelo padrão, é um modelo focado em código. Né? Então esse Gemini para desenvolvimento eu consigo ter todo o contexto do meu projeto que está rodando nesta IDE e eu consigo fazer perguntas para explicar um código, gerar código, fazer transição, fazer updates de bibliotecas, fazer transição de um projeto. Então uma demo que foi feita, né, foi uma transição de um projeto JavaScript para um projeto TypeScript. Então ele pegou todo o projeto e pediu para passar esse projeto JavaScript para TypeScript e a IDX conseguiu fazer, claro, com algumas etapas aí que precisou de ajuda, né, na transição. E por fim, o Google AI Studio. Tiveram alguns updates aí dentro do Google AI Studio. É uma das ferramentas que eu já mostrei algumas vezes aqui dentro do canal. Então aqui, dentro do Google AI Studio, agora a gente tem acesso ao Gemini Pro 1.5, como também acesso ao Gemini Flash. Esse Pro 1.5 já é a última versão com melhorias, mas sem o contexto de 2 milhões de tokens. E para não desenvolvedores, né, a gente tem aí dentro do Gemini Advanced, que é a versão paga, agora a gente tem a possibilidade de fazer upload de arquivos. Então eu posso fazer o upload de um arquivo em particular e pedir para fazer uma análise em específico. Então, por exemplo, aqui eu peguei 2 posts em particular. Um post das 10 novidades do Google I.O. para o web e outro post falando sobre os novos recursos, né? Como funciona esse esquema do Console Insights dentro do Chrome DevTools com inteligência artificial. E eu subi esses 2 arquivos e eu pedi para ele, né, criar em português aí, listando os 10 principais updates dentro do Google I.O. 2024. E ele pegou esses 2 arquivos, analisou e me deu o resultado. Eu poderia também, né, em outros testes que eu fiz, eu poderia fazer um mix entre PDFs, dizer, olha, esse é o formato que eu escrevo geralmente, utilizar imagens em particular, dizer, olha, eu quero falar sobre esse assunto em particular e também passar um conteúdo específico, né, fazer esse mix entre arquivos, imagens e texto e pedir para ter uma saída em particular, a gente consegue ter agora. E lembrando que o Advanced tem acesso a essa janela de 1 milhão de tokens. Os mesmos testes que a gente fez anteriormente com o AI Studio, subindo vídeo de longa duração, a gente consegue fazer aqui também.
Então é isso, né? Esses foram os updates aí, falando um pouco dessas novidades relacionadas à inteligência artificial. Então, obrigado por ter assistido esse vídeo até o final. Deixa aí nos comentários qual foi o lançamento que você curtiu mais desses que eu mostrei, ou também eu não abordei aqui, que você também achou interessante. E eu tenho 3 links aí importantes. Então, o primeiro é o meu TikTok, @blogfelipe. Estou postando conteúdo lá, né? Conteúdo curto também. Posto até com muito mais frequência do que aqui no canal. O meu blog pessoal tem um link aí, como também o meu LinkedIn. Sempre as pessoas me perguntam, né, como me adicionar. Tem gente que me adiciona no Instagram. Eu não coloco coisa profissional no Instagram, é mais pessoal, mas falar de assuntos profissionais ou até trocar ideia mesmo, né, é só me adicionar lá no LinkedIn, ok? Então é isso, um abraço e até a próxima. Falou, tchau!